É certo que todas as pessoas têm o direito de serem o que quiserem na vida, né? Todas as pessoas têm direito de decidir o que querem na vida. As escrituras, elas apenas mostram o caminho da salvação, e o Evangelho, né, de Jesus Cristo é um convite para quem quer herdar o reino do céu. Se você não quer herdar o reino do céu, não aceite esse convite. Mas nesse convite, quando lemos 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Também diz que também nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, e nem os efeminados, e nem os sodomitas, homossexuais passivos e homossexuais ativos, né? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, que pode ser traduzido como aqueles que têm vícios, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, para se para se ter o reino de Deus, é necessário abrir mão dessas coisas. Se uma pessoa tem um vício, ela precisa lutar espiritualmente contra esse vício, porque de alguma forma o mal está tentando fazer com que essa pessoa não entre no reino de Deus. E herdar o reino de Deus já começa nessa vida, porque diz que nós recebemos nessa terra as primícias do Espírito Santo, né? Então a luz de Deus começa a vir sobre a nossa vida aqui na terra, nos conscientizando de que tudo que nós fazemos por meio do nosso corpo pode ou não nos levar a herdar ou não o reino de Deus, né? Como sabemos que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que peca contra o corpo pecou contra o templo do Espírito Santo de Deus. O mundo tem essa tentativa tão tremenda de fazer com que você sempre continue pecando contra o templo de Deus, que é o seu corpo, que não foi feito para o pecado. Então, se você decide seguir sem entrar no reino de Deus, a oferta do Evangelho chegando na sua vida, o que você vai colher? Quem planta na carne colhe corrupção. Simplesmente você vai colher as forças espirituais do mal, vão começar a atuar na sua vida. Vão mexer com seus sentimentos, vão te causar depressão, solidão, tristeza, angústia, independente da sua condição financeira, independente da vida que você leva. Eu acho que a pior das angústias é a pessoa que tem tudo e não consegue achar felicidade ou prazer, né? Como Cristo disse, a paz que eu dou, não a dou como o mundo a dá. E também em 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 18, né, como eu disse, foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí a escolha é de cada pessoa, de glorificar a Deus no seu corpo ou não. O problema é que chega a um determinado momento da vida, né, que você não encontra mais prazer por meio da vida que você leva na devassidão do corpo, né? Os devassos não herdarão o reino de Deus. Então você não encontra mais prazer nessas coisas. Ou tem gente que encontra prazeres desenfreados, ou seja, os prazeres estão começando a entrar numa dimensão de loucura, né? Causando dores, causando coisas ao seu próprio corpo, causando males ao seu próprio corpo, e muitas vezes a pessoa nem tem a percepção disso, de que aquilo ali é tão ruim, porque criou prazer naquilo. Mas, como Jesus disse, que a casa vazia, os demônios estão sempre voltando e enchendo aquela vida com
quando os demônios vêm, você sabe que demônios podem causar doenças. Se você ler a mulher encurvada, né, que foi iluminada pela palavra de Deus, porque estava ali no momento em que Cristo estava na sinagoga, ela descobriu, né, por meio de Cristo, por meio da declaração de Cristo, que havia que os demônios, né, que o Satanás a mantinha encurvada há 18 anos. Ela andava corcunda há 18 anos devido a um espírito de enfermidade. Então, se o demônio sai e entra, ele vai causar danos na sua vida. Causar enfermidade, causa problemas psicológicos. E o exemplo que você acaba transmitindo para a sua família vai também, não que eu possa dizer que isso é hereditário, mas o seu mau exemplo poderá contaminar também a sua geração, os seus filhos, seus netos, né? Porque você imagina só, o mal agindo na sua área psicológica, como que você vai dar uma instrução para o seu filho decente, se o seu filho ele observa o seu exemplo de vida? É lógico que Deus tem as suas formas de trabalhar e muitas vezes usa um avô ou uma avó que são mais experientes para estar iluminando, ou um pai que é mais experiente, né? que não se corrompeu, que consegue consertar, né, a vida desmantelada que uma pessoa deixa como exemplo. Então, as pessoas elas não são obrigadas a buscar a Deus, mas elas precisam entender que Deus está de braços abertos e você tem revelações na palavra. Como que uma palavra dessa não pode vir de Deus se ela está querendo beneficiar a sua vida, né? No mundo tem muitas coisas que se misturam para poder macular a imagem de Jesus Cristo. Você vê pessoas falando de Deus com uma certa loucura, querendo dinheiro, falando de feitiçaria, falando disso, falando daquilo. Mas as verdadeiras pessoas, elas sempre vão buscar para você uma aliança com Deus. Uma mensagem de Deus é essa. O que você tenha uma aliança não com um homem, não com um pastor da sua igreja, que você tenha uma aliança com Deus, porque aquele que aponta a Cristo como sendo o iluminador da vida das pessoas, esse está pregando certo, porque eu não estou aqui pregando a minha vida, o pastor não vai pregar a vida dele, ele não está mandando você olhar para a vida dele, ele está mandando você olhar para Cristo. Então, ainda que ele venha errar, que ele venha se corromper, ou que eu venha me perder, você não tem que estar fixando a sua devoção na minha vida. Não. A sua fé é em Cristo, o Filho único de Deus. É isso que nós pregamos. Nós não buscamos a nossa própria glória. Nós buscamos a glória de alguém que você precisa conhecer e depois que você conhecê-lo, você vai saber que realmente ele existe. Depois que você, no seu coração, desejar, ele vai estar presente como sempre esteve, tentando, de alguma forma, entrar no seu coração, na sua vida. Então, Deus, ele respeita as pessoas, ele respeita quem não quer tê-lo, né? Por isso que o evangelho não tem que ser colocado por goela abaixo das pessoas. A gente não pode querer que as pessoas aceitem um Deus, né, se elas não querem. Como o próprio Cristo falou, se alguém não for receber vocês, sacode a poeira da sandália, como testemunho de que vocês foram lá, né, apresentar o Evangelho e ela, de livre e espontânea vontade, quis viver a vida da forma dela. E lógico que quando a mensagem de Deus chega numa família, muitas vezes é para bloquear certas tragédias, certas situações, né? Você vê que quando Cristo vai na casa de Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. A gente não sabe o que poderia ser a vida de Zaqueu daqui a 10 anos sem Cristo. Eu não sei como seria a minha vida sem Jesus, do momento em que eu o aceitei. 10 anos depois, se eu não tivesse aceito, eu não sei onde eu estaria, né? Agora, o Evangelho está sendo oferecido. Se você tem essa oportunidade, agarre essa oportunidade, leia a Bíblia, peça a sabedoria a Deus, porque diz a Bíblia que Ele dá a sabedoria. Então, se Ele dá e não lança em face, você precisa sentir que Ele está te dando essa sabedoria. Ouça a palavra, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Vão ter muitas coisas que vão tentar te confundir no início. Vão ter muita gente que prega um evangelho mentiroso para tentar uma meia-verdade que você até vai experimentar isso para você entender.